Na Copa Rio Branco de 1932, que foi a primeira grande conquista em termos de seleções dele. Eu sei que a Copa Rio Branco hoje em dia não significava nada, não significa nada, que é uma pena, mas antigamente a Copa Rio Branco era a disputa do Brasil com o Uruguai, geralmente dois jogos, geralmente num dos dois países que se escolhia. Às vezes tinha aqui e lá, mas geralmente era ou só lá ou só aqui. E tinha também a Copa Roca, que era com a Argentina, né? E era a forma do Brasil medir forças com os dois maiores da América do Sul, porque na verdade o Brasil era declaradamente a terceira força da América do Sul. Não havia a menor dúvida quanto a isso, né? A gente pode estar acostumado aí já no futuro, num passado já razoavelmente longo, de nós sermos o número um da América do Sul, mas já nessa época de jeito nenhum. O Brasil, o Uruguai era o atual bicampeão olímpico e campeão mundial em 1930, e a Argentina praticamente ganhava do Brasil sempre, então o Brasil era o terceiraço. Então a Copa Rio Branco tinha sim importância. Mas por causa desse lance do colar, o presidente da CBD da época não queria escalar ele e tinha problema com isso, porque o São Paulo não quis jogar essa Copa Rio Branco, porque foi justamente durante a Revolução Constitucionalista, então São Paulo não queria papo com o Rio em relação a nada, e vários clubes do Rio já estavam em excursão, então tiveram que chamar jogadores de times pequenos. Ele era até do Bom Sucesso, ele podia ir, mas realmente tinha esse problema desse colar, então tinha uma certa má vontade com o Leônidas. E também, diga-se bem da verdade, o Leônidas não era exatamente uma pessoa fácil no trato. Às vezes ele tinha briga com Cartolas, às vezes eu estou sendo até gentil, praticamente sempre ele tinha briga e desavença com Cartolas e técnicos e tal. Mas o Luiz Vinhais, que foi o técnico da seleção, nessa época o técnico da seleção era uma coisa que mudava de jogo a jogo praticamente, não tinha esse negócio de ciclo da Copa, não tinha nada disso, né? O técnico geralmente era 1, 2, 3 jogos, saía, entrava outro, era uma coisa realmente bem... Não existia esse respeito tanto à figura do técnico. Mas o Luiz Vinhais entrou nesse jogo, até por aí ele cavou a vaguinha dele para ser técnico na Copa de 34. Então ele fincou o pé, não, preciso do Leônidas. Ele tinha visto, né, esse título que ele tinha ganho em 1931, não, preciso dele, ele tem que ir e tal, e foi um certo problema, mas ele acabou embarcando. E no caminho, assim, para o estádio, para jogar no Estádio Centenário, foi a primeira vez que o Brasil jogou no Centenário, que ele foi criado para a Copa de 30, tinha lá um muro pichado com uruguaios 5, brasileiros 0, porque realmente se esperava, e não só no Uruguai, que o Uruguai fosse dar uma surra no Brasil, e era muito provável mesmo, porque o Brasil estava formado com jogadores de times pequenos do Rio de Janeiro, né? Então, tudo bem, o Rio de Janeiro era uma força bem grande na época, mas mesmo assim, né, tudo indica, e o Uruguai era o maior time do mundo, então tudo indicava que seria uma surra. Mas não foi nada disso. O Leônidas jogou muitíssimo bem, entrou, fez 2 gols. No segundo gol, por exemplo, ele criou a jogada, ele estava no meio campo, fez um passe de bicicleta para o Walter na ponta esquerda, que depois cruzou para ele para completar para o gol. O jogo acabou sendo 2-1. O Nassassi deu uma pancada nele, ele continuou jogando, só no fim do jogo teve que sair. Nesse jogo sim teve substituição, era uma coisa negociada jogo a jogo, nesse podia. E o Brasil, até com Domingos da Guia na zaga, segurou bem a onda e ganhou de 2-1 no Uruguai. Isso foi assim uma festa no Brasil. Hoje em dia a gente nem liga para isso, né? Muita gente nem sabe, mas foi assim, considerado um enorme feito, e foi mesmo. Ganhar do Uruguai no Centenário realmente foi incrível. E eles foram recebidos com festa e tal. E ali ele já começou a ser uma estrela do futebol brasileiro. Ele já ficou bem, porque ele fez os 2 gols, né? Ele ficou bem famoso.